Começando o primeiro episódio do Vardancast, estou chamando aqui uma aluna minha maravilhosa, a Juliana, querida, bonita, com um coração imenso. Sempre foi uma excelente, maravilhosa mulher. E ela é um case de sucesso. Ela conseguiu magnetizar um homem maravilhoso, incrível, homão mesmo. E os dois estão muito bem. Juliana, seja muito bem-vinda. Tudo bom, minha querida? Obrigada, Vardan. Tudo ótimo. E com você? Estou muito bem, estou muito bem. Bom, você está começando essa série aqui que tem como objetivo inspirar mulheres para que elas vejam que sim, é possível ser bem-sucedida no trabalho e é possível ser bem-sucedida no relacionamento, plena e realizada dentro ou fora de uma relação, tá bom? Então, nós estamos aqui para inspirá-las. Juliana, se apresente. Você trabalha com o quê? Quantos anos você tem? Fala um pouquinho para nós. Sim. Bom, pessoal, Juliana, tenho 37 anos, trabalho com marketing e inovação numa indústria de bens de consumo. Enfim, moro em São Paulo, moro sozinha, mas estou namorando e acho que é isso, no geral. Maravilha, maravilha. E Juliana, fala uma coisa assim, já vamos começar falando sobre isso. Como tem sido para você viver um relacionamento com um cara muito legal? Ah, maravilhoso, porque eu sinto que a gente está na mesma vibração, eu sinto que a gente tem os mesmos valores, a gente tem os mesmos objetivos, a gente se valoriza muito, a gente gosta de sempre colocar o outro para cima. Então, eu vejo uma simbiose mesmo, assim, tanto energética quanto na verdade, de todas as esferas na vida, assim, a gente quer crescer junto em todos os aspectos. E a gente se respeita muito e a gente se admira muito. Acho que é isso. Então, Maravilhoso. como não ser maravilhoso? Meu, que legal. Então, vocês têm uma relação muito leve. Muito leve. Leve, essa é a palavra. Leve e grandiosa ao mesmo tempo. Leve e grandiosa. Uau! Leve e grandiosa. Caramba, então isso existe. 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 Por mais que às vezes a gente ache que não. É. Sim. Vejo por muitas pessoas que eu conheço inclusive, essa é uma das conversas que a gente tem, né? Quando a gente vê alguns dos nossos amigos, algumas pessoas que estão ou em relacionamento tóxico, inclusive pessoas muito próximas a nós, né, da nossa família, passaram por relacionamentos tóxicos, é, com diversos, enfim, tipos de desequilíbrio, em muitos aspectos, ou às vezes até uma falta de empatia, então um relacionamento que muitas vezes é egoísta em alguns aspectos. Então, assim, infelizmente a gente tem isso ao nosso redor, então por isso a gente vê que é, muitas pessoas perdem a crença, né, de que dá para você ter relacionamentos muito equilibrados, muito leves, saudáveis e que te engrandecem, né, ao invés de te diminuir, basicamente. Uau, Então, meu, super, super. E você acha que a galera, assim, quando você vê, né? A galera tá mais desesperançosa, a galera que vocês conhecem, assim, nos círculos de amizade de vocês, eles acham que é possível, acham que não é? O que que você escuta? O que que vocês escutam? a gente escuta muita gente desesperançosa. E claro, tem todo. Quando a gente pensa nos aplicativos de relacionamento, até que hoje em dia tem sido o recurso, né? Que muitas, inclusive foi o recurso que eu utilizei, né? Eu conheci meu namorado num aplicativo de relacionamento. E o que a gente conversa muito, que a gente vê dos nossos amigos próximos, é que, querendo ou não, você precisa, às vezes, conhecer muitas pessoas até você encontrar alguém que realmente te complete, né? Que realmente. Na verdade, nem complete, né? Você me ensinou que a gente já é completo. Na verdade, a gente só quer alguém que transborde a gente. É, Olá. Então, acaba que muitas vezes você vai sair com algumas pessoas até você encontrar alguém ali bacana. Só que o que eu sinto é que quando as pessoas já estão muito desesperançosas, acham que não existe ninguém que vale a pena, muitas mulheres acham que não existem homens bacanas, muitos homens que falam que não existem mulheres bacanas, enfim, parece que isso por si só já de alguma maneira
não sei, parece que atrai mais pessoas medianas, vamos dizer assim. Você fala muito sempre do lance energético também, do magnetismo, né? De quando a gente realmente se ama, de quando a gente se valoriza, de quando a gente se coloca totalmente em primeiro lugar, da gente não aceitar ninguém mais ou menos, não aceitar migalhas. Por outro lado, isso também, de alguma maneira, trabalha esse campo magnético, vamos dizer assim, para que pessoas mais potentes cheguem, né, até você. E foi o que aconteceu comigo. É, né, a gente fez a mentoria aí um tempo, então, de alguma maneira, eu acho que isso ajudou muito, assim, não ter uma visão de que, não tem nenhum homem que vale a pena. Não, eu sabia que, sim, assim como eu me valorizo, assim como eu zelo, né, pelo que eu faço na minha vida, pelas relações que eu construo, outros homens também, né? Então, é um pouco achar a pessoa ali como eu do outro gênero, no caso. Super. E, ultimamente eu tenho dito assim para as pessoas que estudam comigo: olha, você precisa ter uma verdade amorosa. Você precisa saber o que você quer, acreditar que isso pode acontecer para você, né? E ficar com isso, porque chegarão homens e mulheres que serão distantes dessa verdade que você determina. Ó, eu quero um cara XYZ, eu teria um relacionamento XYZ. Você acha que a galera, eles se entregam mais facilmente à descrença, porque é mais fácil, e você acha que a galera quer trabalhar para se crescer, quer trabalhar para se lapidar, para se manter forte, ou você acha que a galera fica um pouco mais preguiçosa também, está só reclamando? Qual que é a sua percepção? Eu vejo dos dois tipos. Eu vejo pessoas próximas a mim que querem, sim, digamos, trabalhar esse lado, como que você chamou? Da verdade amorosa, né? Isso, Pessoas isso. que querem trabalhar isso e que sabem que isso, assim como qualquer outra prática na nossa vida que a gente queira, né, melhorar a performance, exige estudo, exige prática, exige treino, né? Enfim, a gente não muda do nada simplesmente porque a gente quer. Então, de fato, você precisa investir ali um tempo, você precisa, né, colocar algum tipo de recurso, que muitas vezes é o tempo ou algum outro tipo de investimento, para que isso aconteça. As coisas não simplesmente vêm. E eu vejo que outras pessoas colocam um pouco isso na mão do universo, assim, né? Vamos dizer assim, não estou fazendo nada, Sim. não penso sobre isso, não leio a respeito, não converso sobre isso, mas acho que alguma coisa vai mudar em algum momento, Isso. né? Como se fosse Isso. uma coisa maior. E Mágica. até um livro bem interessante que eu estou lendo, da Bell Hooks, né, que ela fala sobre o que é, de fato, você amar, né, ao longo da sua vida, em todas as esferas, não só, né, relacionamentos, mas amor como um todo. E ela fala, isso dá trabalho. Isso exige, isso vai exigir, né, esforço, dedicação, estudo, enfim, porque a gente não foi acostumado a pensar que amor é ação, né? A gente acha que amor é só um sentimento que ele vai aparecer e que as coisas vão se encaixar de alguma maneira ali mística. Não, né? De fato, assim como todas as esferas da nossa vida, é ação, é atitude. Então, inclusive o amor próprio, né? E, e quanto mais a gente trabalha o nosso amor, mais a gente se abre para o que vale a pena. E a gente já consegue captar o que vale a pena, o que não vale. A gente já coloca uma barra mais alta. Então, é isso. Eu vejo dos dois tipos, basicamente. Entendi. E me diz uma coisa, as mulheres, né? Se você pudesse, poxa, ó, tem a mulherada aí que, pô, às vezes passa por uma desilusão com alguns caras que são os idiotas, que não são íntegros, enfim, né? E acabam se fechando, né? Que você diria, né? Sendo uma mulher que está sendo amada, celebrada e sentida por um homem, né? Isso está rolando na tua vida, você conquistou isto, você se abriu para isto, né? Isso é mérito seu, como você bem disse, tem que construir, e você fez, né? E está fazendo.
que você diria para as mulheres que, poxa, meio que pararam, sabe? Sim. Olha, primeira coisa é não não perder a esperança com base em uma pessoa, com base em um relacionamento. Porque, infelizmente, a gente sabe, né? Na sociedade você tem todos os tipos de seres humanos, né? Basicamente. E assim, desde pequeno a gente aprende a não generalizar coisas, né? Então, não dá para perder a esperança porque você teve um relacionamento em que o cara era mesquinho, o cara era medíocre, e achar que não existem outros homens que valham a pena, né? Então, acho que a primeira coisa é desvincular um pouco desse pensamento. E o principal é olhar para si, assim, olhar para si, ver o quanto você é maravilhosa, ver o quanto você é incrível em vários aspectos, focar em você, né? Porque isso é até engraçado. Das vezes em que eu namorei, né? Praticamente, todas as vezes eu acho na vida que eu comecei um namoro, eu nem estava querendo um namorado, né? Foi até, até engraçado isso. Mas era um pouco isso, era bem aquela vibe, assim, que você tá tão focado em você, as coisas estão tudo indo bem, você tá fazendo as coisas que você gosta, você tá viajando, você tá, sabe, curtindo a sua própria vida, e aí é que vem a pessoa e você se apaixona, e aí você fala, não vai ter jeito, vai ter que ser. Mas é interessante, né? Porque é justamente nesses momentos em que a gente estava olhando, eu estava olhando para mim, assim. Eu estava fazendo o que eu gostava, estava, né? Eu gosto muito de conteúdos em torno de autoconhecimento, filosofia, né? Eu sou muito fã, inclusive, da Casa do Saber. Sempre estou vendo vídeo de, né, psicanalistas, enfim, filósofos. Então, eu trago muito disso, assim, também. Tento pensar de formas diferentes e como eu melhorar para mim, né? Porque, obviamente, pensando na minha felicidade, né? Pensando na minha evolução, seja espiritual, mental, né? Enfim, corporal também, né? Até o que a gente sempre fala, né? Cuidar do corpo, fazer exercício. Então, tudo isso também dentro dessa caixinha, vamos dizer assim. E nesses momentos aparecia alguém bacana, porque a gente estava se amando, a gente estava cuidando da gente, a gente estava pensando em nós mesmos. Então, acho que é isso. A primeira coisa é não deixar com que uma pessoa mude a percepção que você tem de, né, quase que da sociedade, assim. Então, e olhar para si, né? É, acho que é isso que eu falaria, com base na minha própria experiência, assim. Claro, claro, claro. E, meu, você falando isso, né? Eu tenho percebido assim, primeiro que muitas mulheres, olha, é muito interessante, ainda estão submissas ao sofrimento, às suas desilusões, ao descuidado consigo próprias, aos homens mesquinhos, medíocres e fracos, né? E aí você falou uma coisa que eu achei bem interessante. Falou, meu, quando eu estava vivendo a minha vida, curtindo, estava bem, estava feliz, aí parece que acontece, parece que alguém aparece, né? Meu, eu percebo que isso tem a ver com magnetismo. Você ficar muito radiante e você atrai algo, né, para sua vida, né? Então, você acha na sua experiência assim que você começou a se abraçar mais, se amar mais, querer se resolver, querer ficar bem? Você acha que isso foi um fator determinante para você encontrar um bom homem na sua vida? Com certeza, com certeza. Sem dúvida. E também porque é isso, quando a gente se valoriza, a gente não vai aceitar algo que a gente considere que está, sei lá, descasado com o que a gente acredita, né? Enfim. É aquela questão da barra mesmo, né? Quando a gente vê o nosso valor, quando a gente se ama, quando a gente cuida da gente, a gente eleva a barra. É natural, né? E eu acho que isso por si só aumenta a probabilidade da gente não entrar em relacionamentos medíocres, né? Porque é isso, se você tá tão bem consigo mesma, se você consegue viver essa vida bem, para você abrir mão disso, tem que ser alguém que valha muito a pena, né? Tem que ser alguém que te coloque dali para cima, né?
Então, a gente fica mais exigente naturalmente, mas eu acho isso bom, né? Em muitos aspectos, porque é uma forma da Super. gente, né? A gente é isso, a gente, a partir do momento que a gente entende que a gente não precisa, né, estar com alguém, mas que encontramos alguém que nos transborda, aí fica legal, aí vale a pena. Mas sempre construindo o nosso próprio amor, né? O amor próprio, como você falou, cuidando da nossa energia, cuidando da nossa essência, né? Basicamente. Mas sim, essas Super. pessoas bacanas existem. Existem, né? E, meu, me fala uma coisa. Com tudo isso que você está vivendo, né? O teu corpo está recebendo toda essa vivência deliciosa, né? Então, diariamente são estímulos muito gostosos, muito saudáveis, saborosos de um homem para contigo, né? Então, você é cada vez mais acostumada com essa forma, né, de se relacionar com o homem. Tem como você regredir para um relacionamento menos completo do que esse? O que você Não, acha disso? Não não tem como como? regredir, Ué, por não. que não? Porque quando a gente se acostuma com uma coisa boa, a gente não vai querer uma coisa mais ou menos. Então, eu acho que não acho que a gente não tem como regredir. Porque, assim, a gente já encontrou um equilíbrio em nós mesmos, né? A gente vive a nossa essência, a gente, né, a, nutre o amor próprio, né? Então, dali você já não vai conseguir regredir, né? E quando começa a dar, porque obviamente a gente não tá bem o tempo inteiro, né? Nós somos aqui pessoas realistas. E quando você percebe que você já tá ali deixando, né? Já tá descuidando ali de alguns aspectos da sua vida, você claramente percebe e você já quer voltar, assim, você fala, não, isso aqui não tá certo, tá faltando brilho, tá faltando, sabe, uma coisa aqui que eu tenho que trazer de volta. Então você já vai naturalmente tentar voltar pro momento em que, na verdade, voltar para uma frequência, vai, em que você tá muito mais equilibrado. A mesma coisa com o relacionamento. Você tá num relacionamento bom, né? Tá tudo dando certo. Se por alguma razão terminar, e obviamente, mesmo relacionamentos sólidos podem terminar por N fatores, né? A hora que você conhecer uma outra pessoa, entrar num outro relacionamento, você não vai conseguir ter menos do que aquilo, do que você teve no anterior, né? Você vai querer dali para mais. Então, por isso que eu acho que não é difícil regredir. Acho que quando você tá ali, você vai de lá para cima e não para baixo. Um caminho sem volta, né? Eu acho que é um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Tudo que envolve expansão, eu acho que é um caminho sem volta. Expansão da mente, né? Até espiritual, se a gente pensar, tudo que expande, você não quer voltar para aquele, né, para aquele universo medíocre, vamos chamar assim, ou Com certeza, é, com certeza. Você acha que isso tira uma mulher da sua zona de conforto? Isso pode ser algo desconfortável para ela? Ela pode resistir até, mesmo sendo melhor, né? Mesmo sendo melhor, você fez a transição. Você está do outro lado da ponte, né? Você acha uhum. que, mesmo sendo muito melhor do outro lado da ponte, você acha que às vezes as mulheres podem se sentir assim, que elas sairão da zona de conforto? Isso Sim. pode impedi-los de fazer a travessia? Eu acho que no começo sai, sim, da zona de conforto, por exemplo, viajar sozinha, uma coisa que para algumas mulheres é desconfortável, porque a gente não aprendeu isso. Então era isso, às vezes que eu viajava sozinha, viajar é uma paixão minha, eu sempre vou fazer, nunca vou deixar de viajar na minha vida. E em alguns momentos, quando eu não estava namorando, eu viajava sozinha. Saio para jantar sozinha, sempre fiz isso, sempre saí para jantar sozinha, cinema sozinha, tudo sozinha, né? Então, no começo, às vezes é um pouco desconfortável, porque era uma coisa que você não estava acostumada a fazer, mas isso é parte de nutrir quem você é, isso é parte de realizar os seus desejos, né? A gente nunca pode deixar de realizar os nossos desejos porque a gente não tem uma pessoa ali com a gente, né? Exato. E até nas próprias conversas, né, que a gente teve, em alguns momentos era desconfortável para mim pensar que, por exemplo, você falava muito da dança, né, de fazer essa energia feminina movimentar, tal. Imagina,
Eu que fico trabalhando no computador, do tipo, sei lá quantas horas por dia. Então, assim, dançar, quando que eu vou dançar, mano? Então, assim, tem algumas coisas que vão tirar a gente da zona de conforto. Mas olha que legal, quando eu encontrei, né, uma escola perto de casa, uma escola de mulheres, né, fiz lá aula de dança, foi incrível, assim, foi muito legal. E eu vejo que essas coisas, de fato, me deixaram mais leve, mais solta, né, tudo que você falava. Então, assim, tudo vai exigir algum tipo de desconforto, mas isso é constante, né? Até esse livro mesmo que eu tô lendo da Bell Hooks, tem vários capítulos que são desconfortáveis. Quando ela fala, né, no amor durante a criação, de quando a gente era pequeno, né, de repreensões, tal, não sei o quê. Tem várias coisas desconfortáveis. Tudo que a gente aprende tem uma pontinha de desconforto em algum momento. Mas a gente não pode deixar isso impedir, né, que isso nos impedir de progredir. Claro, claro. Ou seja, a mulher que em algum momento da sua vida é amada, ela tem que atravessar alguns desconfortos. Ela precisa Sim, crescer. crescer. Porque é isso, né, eu cresci muito em torno da energia masculina, né? Então, Sim, né, o fato de eu sempre ter trabalhado em grandes empresas, a gente vai crescendo na carreira, a gente tem, né, adotar algumas ações, até alguns valores, às vezes, que são muito aqui da energia masculina, leva a gente lá para o outro lado. E muitas isso. das nossas conversas vinham para tentar ir para o outro lado também. Então, assim, muitas coisas que eu nunca tinha feito na vida, nunca tinha pensado, nunca tinha olhado por esse ângulo. E isso me ajudou. Então, isso por si só foi desconfortável. Sair um pouco dessa inércia que a sociedade leva a gente, né? Porque é isso, a gente quer independência financeira, a gente quer né, fazer tudo que a gente tem vontade, a gente tem os nossos desejos e isso custa. Então, assim, a gente quer ganhar mais, a gente quer, enfim, né, progredir na nossa carreira, mas a gente consegue fazer isso de um jeito equilibrado quando a gente começa a estudar esse outro lado, quando a gente vê tudo que foi perdido, né, ao longo de todos esses anos. Eu me lembro claramente, ao longo da minha vida, em alguns momentos eu falar, preciso ser mais masculina, sabe? Preciso ser mais Ah, é, agressiva, preciso ser mais, né? Enfim, algumas coisas que estão hoje, que a gente associa ao universo masculino e tal, né? E isso eu também fui desaprendendo um pouco, obviamente. E também tem um lance que você sempre fala, né? Você escolhe quando você quer ativar cada coisa. exato. Você tem controle sobre o que você. E é um processo racional mesmo, de fato, né? É isso, aqui eu vou usar mais energia masculina total, e é isso aí, porque é o que precisa nesse momento e vamos que vamos. Mas em outros momentos eu vou buscar equilibrar isso. Eu vou para a praia, eu vou admirar a natureza, eu vou me sentir conectada com, né, com essa energia incrível que a natureza traz para a gente, que é conectado muito a esse universo mais feminino. Então, tudo isso se torna um processo com intenção, né? Acho que é isso. Quando a gente tem intenção, a gente brinca com essas energias, mas a gente sabe que o que a gente quer é o equilíbrio. Exato, exato. E me diz uma coisa, né? Porque, meu, às vezes eu boto uns vídeos, né, na internet, então a galera que eu estudo isso, Hum, polaridade, meu, eu estudo. Não é que eu tô colocando minha opinião, meu, eu estudo, né? E às vezes a claro. galera dá opinião, dá opinião. Ah, eu não acho que X, Y, Z. Não, mas eu tô falando de algo que eu estudei. Então, só para transmitir assim para a galera, assim, para não deixar, isso daí é coisa da cabeça do Vardan, né? Uma mulher experimentando isso. Você acha, na sua experiência, né? Nós falamos sobre, no momento eu estou no momento em uma hora eu estou no momento masculino, outra eu estou no momento feminino. Você acha que tem diferença quando você chega diante do seu homem e você fala assim para ele: Gui, nós vamos sair hoje à noite, 8 horas, tá bom? E quando você diz para ele, nossa, tô com uma vontade de sair hoje, o que que você acha disso? Você acha que tem diferença? Tem diferença, sim, tem diferença. E é até Qual? interessante isso, porque assim, eu sempre fui muito independente e impulsiva. Então, assim, eu queria fazer uma coisa, eu ia lá e fazia. Não pedia, não esperava, não, né, não deixava na mão do outro uma coisa que eu tinha vontade, que eu queria fazer.
E isso para mim era o ok, porque é como eu sempre fui, então isso era o correto. E até, né, a Ariana ainda por cima, então assim, quero, vou, faço, acabou, né? E aí muitas das nossas conversas eram um pouco isso. Não, mas assim, ao invés de você direcionar, ao invés de você propor, ao invés de você estabelecer, fala da sua vontade. E deixa um Isso. pouco na mão da outra pessoa direcionar, né? E é interessante, isso para mim foi uma zona de desconforto, totalmente. Isso Muito. pegou né, meu estilo de vida e virou 180 graus, assim. E aí eu percebi que até é uma forma até de eu ser cuidada, sabe? De eu deixar, de eu não ficar eu o tempo inteiro pensando em tudo. Porque, né, na nossa vida, putz, sociedade patriarcal, né? Tudo já é mais difícil para mulher. Tudo a gente tem que se provar mais, tal, não sei o quê. Nossa Senhora. Então, assim, já não é muito comum a gente ser cuidada, né? Ou a gente vai É. lá e faz e alcança, ou, Ah, né? Enfim, quem é que vai fazer por nós, né? Então, isso também me fez enxergar de um outro ângulo, e um ângulo benéfico nesse caso. Porque aí esse meio que era o encontro dos dois ideais, assim, o ideal do meu lado, que era, putz, nunca fui cuidada, sabe? Sempre eu que fui atrás de tudo e resolvi. E nossa. ele, no caso, com uma energia ali de direção que, né, ele quer prover de alguma maneira essa energia, essa coisa bacana. Então, virou ali o encontro ideal dos mundos, né? Eu consegui ser menos direcionadora, que é uma coisa que para mim é muito fácil, eu sempre fui. E a hora que precisar é você, né? Porque a gente sabe que tem momentos que a gente inverte um pouco a gente inverte Isso. essas energias, que é natural. Mas se é uma coisa assim, sabe? Um jantar, uma coisa leve, uma coisa gostosa ali, uma coisa íntima, eu só falava das minhas vontades, só falo das minhas vontades. E é até engraçado que eu brinco um pouco com ele. Eu falo, não, vou deixar você com a energia masculina. E ele gosta. Sim, Ele adora. vou deixar você com a energia direcionadora. Não vou Ele falar o que eu tô adora. com vontade. Fica E ele grandão. adora, né? Porque é isso, ele vê que ele pode cuidar, que ele pode pensar, que ele pode acolher, né? Que eu não tenho que estar o tempo inteiro pensando no próximo passo e quando e como, não sei o quê. Não, então, e isso para mim foi nossa, foi assim um divisor de águas. Obviamente, né? Vida profissional, etc. Iniciativa, ação, resolução o tempo inteiro eu tenho. Mas aí é isso, nessa esfera íntima de relacionamento, por que não deixar alguém, né, pensar e me direcionar? Não preciso pensar o tempo inteiro também nessa esfera, né? Já basta a gente pensar o tempo inteiro na nossa vida profissional. O tempo inteiro cérebro, cérebro, cérebro. Pois é, Então, né, meu? E você falou cérebro, cérebro, né? Ou seja, pô, eu percebo assim, uma mulher que passa grande parte do seu dia ou da sua vida mais na cabeça do que no corpo e no coração, ela se priva de viver cheia, uhum, completa, satisfeita. Isso não tem nada a ver com os outros, tem a ver com uma atitude, né? sim. Meu, você falou sobre, poxa, deixá-lo fazer essas coisas, né? Meu estilo de vida era mais, eu vou lá, eu faço e aconteço e tal. Mas me fala uma coisa, né? Como você fica, como fica a sua pele, como fica seu sorriso, como fica seu corpo, como fica a sua respiração, quando ele começa a liderar o momento amoroso, né? Ou seja, ele começa a dar estrutura, como que você fica? Quais partes em você acessa que antes não acessava e você está descobrindo? Uhum. Então, é até engraçado, eu fico totalmente assim, relaxada, sabe? Relaxada. Totalmente. É até engraçado, porque a gente tava falando disso essa semana. Tem vários momentos que eu tô com ele que até bate um soninho, assim, sabe? Do tipo, de tão leve, assim, que a gente fica, tão relaxada, sem preocupação, assim, né? O tempo inteiro. Porque você sabe que tem alguém ali que tá pensando, que vai, né, prover essa estrutura, vamos dizer assim. Então, assim, é isso. Eu fico até mais focada em mim, né? Assim, é, sei lá, me sinto mais bonita,
porque eu sinto que eu tô, digamos, numa plenitude, né, mais equilibrada entre o sentir, o pensar, está um pouco mais equilibrado do que É bom quando isso? pensa. É. E é até interessante, né, quando a gente tem a. Eu não me lembro agora o nome exato do conceito, mas enfim, né, isso acontece muito em lares, por exemplo, em que você tem, né, casais ali com filho e tal, que é o lance de que a mulher, ela tá pensando o tempo inteiro, porque ela não se sente segura que o cara vai pensar Nossa, em tudo, né? pô, Desde da compra do supermercado, do que vai lá e na lancheira das crianças, que é esse constante pensar, porque ela, muitas vezes são homens que não são confiáveis, né? De que eles realmente vão pensar, vão planejar, não sei o que, né? E isso, obviamente, é reflexo de toda a sociedade patriarcal que a gente vive, né? Em muitos aspectos. Então a gente desaprende, né? Essa habilidade de deixar um pouco na mão do outro, assim. Então, quando a com gente certeza. retoma isso, é saudável, né? Porque você fica com tempo para você, você fica mais tranquila, assim, mais leve, mais relaxada, macia, como você fala, né, Mardo? Macia. É, você acha que você sente mais a vida? Sim, sim. É, tudo que é mais equilibrado faz a gente viver mais plenamente. Eu acredito que sim, sim. E na sua experiência, quando você está mais macia, mais relaxada, mais aberta, provavelmente você dá muito mais risada, sua risada é muito Ah, gostosa, sim. A né? gente fica mais leve. E Sim. na sua experiência, você acha que você ficando leve desse jeito, você acha que você faz a vida dele ficar mais saborosa? Você acha que ele gosta? Ah, sim. Todo mundo gosta de relações leves, né? Porque a gente já é cobrado por tanta coisa no mundo. Se você pode ter uma esfera da sua vida em que você tá pleno, que você é quem você é, sem precisar, sabe, fingir coisas, criar personas, coisas nesse sentido. A outra pessoa se sente acolhida. Então até a comunicação flui. É uma comunicação sem julgamentos, assim, porque você sabe que aquela pessoa tá ali para te apoiar, você tá ali para apoiá-la, não tem julgamento, todo mundo fica mais leve, mais feliz. Então, eu acredito que é ganha-ganha essa situação, sem dúvida nenhuma. Relacionamento tem que ser ganha-ganha. Ganha-ganha, Se sim. não for assim, não faz sentido. Não, aí é melhor estar sozinha, porque quando a gente está sozinha, a gente já sabe que é ganha-ganha. Quando a gente, porque é isso, quando a gente manifesta todos os nossos desejos. Então, assim, se não for ganha-ganha, para que você vai estar com alguém? Exato, né, meu? Exato. Tem gente que mesmo assim fica, né? Tem Hum. gente que se submete a algumas relações que te depreciam, que te jogam para baixo, que. Nossa, quantos relacionamentos assim a gente vê de pessoas próximas em que as pessoas não se doam de fato, fica o tempo inteiro exigindo coisa pequena, sabe assim? Ah, não, porque você vai fazer isso, que não sei o quê, mas por que que você vai cortar o cabelo, não sei o quê? Umas coisas assim que você fala, gente, Nossa pelo Senhora. amor de Deus, pelo amor de Mesquinhos. Deus. Mesquinhos, relacionamentos mesquinhos que não, né? Uma coisa que eu guardo muito, que você sempre fala, é assim, a gente tá aqui para servir ao amor, né? Então, assim, amor é coisa grandiosa, sabe? É muito maior do que essas coisas pequenas, mesquinhas. Então, assim, sabe, o relacionamento que você tá a serviço do amor, ou você tá ali só cumprindo alguma tabela, ou então, eu sempre lembro Meu, disso. E a comunicação fica mais empática, nossa. você acaba não tendo muita briga, porque até, né, todo o conceito de comunicação não violenta, para mim, por exemplo, parte desse mesmo universo, né? Você tá ali para quê? Para servir ao ego, para servir ao amor, né? Meu, para você ver, né? Um conceito faz toda a diferença. Um conceito faz toda a diferença. Eu tenho dito para as mulheres agora assim, ó.
Meu, você tem que aparecer diante do cara com a seguinte decisão: eu não nasci para viver tensa. Uhum, sim, Isso deve ser transmitido. Então, sim. essa força, meu, se ela não chega na mulher, se a mulher não abraça isto, game over, né? O que que você acha? É, porque é isso, quando você está solteira, você não fica tensa. Você vai ficar tensa com o quê? Assim, tirando coisas normais de rotina de trabalho, né, pressão de projeto, algumas coisas assim, mas pensando na vida fora desse universo, a gente vai ficar tensa com o quê? Pra quê? Se a gente, né, tá livre, a gente faz o que a gente gosta, fica com as amigas que, putz, são, né, geralmente também, a gente constrói círculos de amigas que são maravilhosas, então, assim, pra que a gente vai ficar tensa? Aí, pra que você vai ficar com alguém que te deixa tensa? Então, assim, Pois é. não, não, não. É, é isso, é buscar alguém que vale a pena e que te deixe leve. Que se for para deixar tensa, é Não melhor ficar vai. sozinha. Você é uma mulher transformada, né? Tá vivendo uma relação deliciosa, mas nem sempre foi assim. O que você teve que mudar em si mesma? O que que você teve que mudar para viver esse momento amoroso que você está vivendo? Tive que mudar. Como você Hum, era antes, como você é agora? O que que você teve que fazer? olha, assim, eu fui sortuda em muitos aspectos, porque também, até em relacionamentos passados, eu tive namorados muito, muito parceiros, assim, muito bacanas, que também me colocavam lá para cima, assim, relacionamentos muito saudáveis. Onde eu vejo uma diferença clara é mais nisso do direcionar, né? Nos outros relacionamentos que eu não tinha muito essa visão, não, em alguns momentos eu estava tensa, muito mais pensando que eu tinha que me preocupar com tudo, né? Então era isso, né? No relacionamento que eu morava junto, muitas vezes era isso. Às vezes eu sentia que eu que tinha que pensar o que a gente vai jantar, o que a gente vai almoçar, o que a gente vai. Então, tá, tem, não tem na geladeira, tem que ir no mercado, não tem que ir no Uau, mercado, né? uau. Então isso às vezes eu sentia. É, E agora, como eu, né, entreguei mais, assim, digamos, esse lado, e justamente, assim, ele abraçou isso justamente porque também, né, é isso, eu quero estar leve e plena. Então, assim, não vou ficar me preocupando com tudo, né? Mas ele também tem essa personalidade muito companheira, né, também. E muitas vezes ele direciona, porque é isso, eu até já contei de muitos dos conceitos que a gente conversa, e ele sempre achou muito interessante. Então, ele também, tendo essa noção, ele vai direcionar mais, assim, né? Acho que essa é a principal diferença, assim, que nem tem muito a ver com a qualidade, né, de namorados, mas mais nisso que você falou, dessa leveza, né, de me sentir mais leve, de não ter que pensar em tudo o tempo inteiro e deixar esse direcionamento um pouco na mão do outro. Bem, olha que interessante, né? O que você falou foi um foi um pequeno detalhe, pequenos detalhes. Olha, destroem relacionamentos ou fazem com que o relacionamento chegue num outro nível de gostosura, né? Por exemplo, olha, eu estava preocupada, né? Meu, esse hábito cultivado já era. Uhum, E aí, né, se nós, aí nós temos que, por exemplo, poxa, você no relacionamento, qual a parte que lhe cabe? Cuidar disto, certo? Soltar um pouco, que é o que você fez, deu super certo. Meu, parabéns. Aí, geralmente uma mulher se comporta assim porque o homem que está ao seu lado está deixando uma mensagem subliminar de, ó, é importante que alguém se preocupe porque eu não sou tão confiável. hum, Então, alguém tem que trabalhar, alguém é, tem que meter a mão na massa, porque senão é sempre o mesmo resultado. E sempre o aí, mesmo não resultado. é que somos azarados e que o mundo está perdido, não. Eu acredito muito, vê o que você acha, acredito muito que nós, quando não fazemos o que precisa ser feito, acabou. É, sim, acho que é bem isso. Acabou. Poxa, ó,
É muito interessante, Juliana, na minha relação aqui com a minha mulher, se eu começar a transmitir para ela que eu estou esquecendo das coisas, ela já fica tensa na hora, ela já começa a querer tomar É. conta das coisas. Aí ela já É vai rápido, tomar as frentes, exatamente. é Porque rapidíssimo. para mulher é muito fácil, assim, a gente, se precisar, a gente vai lá e faz. Só que é isso, aí fica preocupada, aí não sabe se o outro vai fazer, não vai fazer. Então, como a gente quer evitar essas tensões, a gente vai lá e faz. Só que aí Isso. isso leva a um comportamento cíclico, né? De então, sempre então o outro vai se acostumar com esse, né? Então também não preciso me preocupar tanto porque eu sei que ela vai resolver. Então aí Isso. cria essa carga mental que muitas mulheres já têm naturalmente, porque é isso. Homens, né, deixam ali porque sabe que a mulher vai resolver. E aí essa carga mental fica pesada. E aí vem estresse, né? Tudo isso. Você acha que esse cenário que nós falamos é como se fosse uma bomba atômica na sexualidade do casal? Ah, eu acho que impacta em tudo, inclusive na sexualidade. Com certeza. Até porque é tudo conectado ali, né? Se você tá tensa, aí, né, você também não vai estar ali 100% presente. Aí, se você não tá 100% presente, né, não se conecta muitas vezes com a outra pessoa. Então, eu acho que com certeza impacta, sim. Meu, vamos pensar, né? A mulher está lá no momento amoroso com o cara sexual, na cama, assim, deitada. Você acha que o papai e mamãe, ele está por cima dela? Você acha que passa na cabeça dela assim? Tô tendo que cuidar de tudo, você não fez isso, você não Não, fez com aquilo. certeza. Ela vai estar ali pensando no supermercado, nas coisas que tem que comprar, porque sabe que não necessariamente ele vai pensar nisso. Pois, hein, meu? Nós podemos afirmar que um homem não confiável é prejudicial para a saúde de uma mulher? Com certeza. Porque é isso, você fica com uma carga mental muito pesada, então você vai estar em algum nível de estresse quase que constante. Ó, Então, sim, homens que não são confiáveis não deveriam ter mulheres incríveis. pois Não é, né, deveriam. meu? Pois é, também concordo com você. Aí essas mulheres incríveis, né, acabam esses homens pisam na bola, elas acham que elas estão erradas. Não façam isso, pelo amor de Deus. Isso é um erro crasso, pelo Não, amor de Deus. exatamente. Um homem não confiável, a culpa é do homem. Com certeza. Só dele, única e Até porque exclusivamente tudo dele. na vida é uma escolha. Ele escolheu não ser confiável. Se ele escolheu não ser confiável, ele tem que arcar com as consequências. E as consequências deveriam justamente passar por uma delas não ter uma mulher incrível do seu lado, Com basicamente. certeza. Você acha que tem que deixar o homem livre? Quando uma mulher deixa o homem livre desse jeito, né? Quando a mulher dá liberdade para ele, olha, se você quiser errar, erre, o problema é seu, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Você acha que ela se empodera? Com certeza, com certeza. É, e o mais importante é isso, não colocar a culpa nela. Achar que é ela que não soube como conduzir o relacionamento. Imagina, a culpa é totalmente do homem. Ele escolheu ser assim. Então, que arque, né? Com as consequências. Pois é. E, meu, tem uma frase que eu falo, né? Isso daqui já vou deixar registrado, né? Quando eu estou com um aluno que ele vem e fala alguma coisa assim, um momento difícil que ele está passando com a mulher dele, eu digo assim: foi você quem criou esse sofrimento na sua vida. Isso é um balaço no peito do cara, assim, ó. Porque o homem deve se sentir responsabilizado. Então, mulher, ao meu ver, nunca pode atacar o cara frontalmente, não pode ser pessoal. A mulher tem que mostrar os comportamentos do cara. Fulano, quando você faz assim, quando você não é confiável, você destrói tudo ao seu redor. Uhum, Só mostrando. Bom, bom, bom. E quando a mulher faz isso, ela está no lugar de grandeza. uhum. Não, e até né, uma dos princípios da comunicação não violenta é você falar como você se sente, ao invés de você apontar o dedo, né? Ou falar, você é isso, ou aquilo, você não faz isso, não sei. É sempre assim, olha, você fez isso, eu me senti assim. Quando você faz isso, eu me sinto dessa forma, né? E,
Então, é isso. Você fala o que você sente. E você sempre fala muito disso, né? Olha, toda vez que você faz isso, eu me sinto desamparada, eu não sinto que eu posso confiar em você, eu não sinto, né? Então, quando você traz para o que você sente, sem, né, falar, você é um preguiçoso, não sei o que, você fala, não, quando você faz isso, eu sinto que eu não posso confiar em você, eu sinto que eu não consigo deixar as coisas na sua mão, eu me sinto tensa, porque aí eu vou ter que pensar em tudo que eu sinto, Isso é poderoso, isso, né? sim, Nossa, para mim, na minha experiência, assim, é a melhor forma de uma mulher ser ouvida. É fazendo desse jeito. Se acusar e se atacar, não será ouvida. Para ser sentida, tem que mostrar o coração. E aí que está a dificuldade, sim, né? De mostrar como está. E olha que louco isso, Juliana. Pelas coisas que eu estudo, uma mulher fica completa amorosamente quando ela está totalmente confortável na sua capacidade de mostrar. sim, saber que você pode falar, mostrar e não vai vir um pensamento mesquinho ali querendo te julgar ou Isso, falar o que é, né, certo, errado, enfim, não. Então você se sente totalmente livre para falar, né, sem ficar pensando, sem overthinking, porque isso também é uma isso. das coisas que até me veio agora, quando você me perguntou, né, que comportamentos ou que coisas eu mudei. É uma das coisas que eu lembro também, quando eu estava conversando com ele na época do aplicativo e tal, não sei o quê, às vezes eu ficava com vontade de falar alguma coisa, só que às vezes eu entrava naquele overthinking. Ah, mas se eu falar isso, o que que ele vai pensar? Será que ele vai Isso. achar? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Acabou, sem overthinking. Tá com vontade de falar? Fala. Aí você vê o quanto a outra pessoa tá pronta ou não para você, né? Então, isso também acho que foi uma coisa que eu aprendi. Nossa, É maravilhoso. isso. Ah, nossa, a pessoa, sei lá, tava falando com a pessoa e passou um dia, não mandou mensagem, sei lá. Você tá pensando na pessoa, você fala, fulano, tô pensando em você. É algo tão simples quanto. Você não falou nada, você não pediu nada, você não... mas isso é o que está acontecendo. Isso deu vontade de falar. Deu vontade de falar isso, isso, isso. Pronto. Você acha Isso que isso faz bem? Você acha que isso faz bem para a saúde de uma mulher? Está a favor da sua expressão? sim, porque é isso. Tudo que a gente fica no overthinking, ah, se eu fizer isso, se eu falar aquilo, vai acontecer isso, mas não sei se eu quero que aconteça isso, porque eu não sei o que outro vai pensar, que não sei o que, não sei o que. Nisso você já entrou num loop de tensão que, assim, você já, pronto, você já perdeu ali a sua espontaneidade. E muitas vezes é a nossa espontaneidade é um reflexo da nossa essência, é um reflexo do que a gente quer, dos nossos desejos. Então, se a gente ficar podando isso e pensando em mil cenários antes de simplesmente agir de forma espontânea, com o que a gente quer, com a nossa essência, obviamente isso pesa. E aí você se sente insegura. E aí a pior coisa que tem é você se sentir insegura. Que aí se você Ah, se sente insegura, você se diminui algumas vezes, né? no monólogo, né? E é um monólogo que acontece aqui É dentro, um né? monólogo, tudo isso está acontecendo ali dentro da sua cabeça. Pensou, concluiu, deu o veredito, pronto. E Não aí é? é isso. Aí às vezes você entra numa noia de, nossa, então a pessoa não respondeu, ah, não, é porque não tá mais afim, ou porque não sei o quê, ou porque não sei o quê. Você já Ah, começou a criar um monte de cenário, às vezes não é nada disso, mas tá não, tudo na sua muito. cabeça. Então é melhor falar o que tem vontade mesmo, e é isso, expressar o que a gente sente. Com certeza, com certeza. Se a outra Juliana, pessoa não ó, tá pronta, aí parte isso para é um outra. problema isso é um problema do cara. Meu, tem que É, expressar, tem que mostrar. Tem três pilares na espiritualidade feminina relacional que diz assim: a mulher precisa sentir, expressar e entregar.
é a parte da completude dela. O que acontece depois disto já está nas mãos dela. Porque quando ela faz esses 3 pilares e o homem está do lado de cá, aí é com ele. Se ele Uhum. vai sentir, perceber e amar. Hum. É uma combinação, Uhum. sacou? E aí muitas mulheres ficam, ai meu Deus do céu, mas não sei o que, não sei o que, não se expressam, É, trava tudo, vai ficar já aqui. era, É, vai ficar já ou aqui era. ou aqui. Aí pronto, aí para ali essa energia, não flui. Horrível, horrível. Deixa eu te perguntar uma coisa. Meu, valeu a pena fazer a mentoria? Sim, valeu a pena. Por Valeu que a pena. valeu a pena? Uma, porque são coisas que a gente não está acostumado a pensar. Então, nas sessões de mentoria, você está ali dedicando o seu tempo a uma coisa que é para você, não é para os outros, é só para você. Nesse tempo que você dedica ali, você conversa sobre conceitos que você não está acostumado a conversar, né? Então, assim, é conhecimento adquirido, troca, né? E você é muito aberto até para, né? Se tem algo que eu não concordo com o que você falou, você é totalmente aberto a isso. Você não empurra conceito, você não fica vomitando verdades absolutas, né? Então, é sempre uma troca muito rica, né? E principalmente pelas mulheres incríveis que eu, né, conheci ali na mentoria. Várias. Era um ambiente muito seguro, esse ambiente sem julgamento, né? E o legal é isso, entre pessoas que não se conhecem, né? Mas cria ali um elo, né, entre as mulheres, um ambiente muito saudável. E a gente fica justamente ali querendo apoiar, né? Uma outra, assim. Maravilhoso. É quase que um universo de pura sororidade ali onde a gente está, né? Entre as mulheres ali. Então, e aí você vem com um papel muito de trazer questões, pontos para a gente pensar. Então, é uma troca, né? Não é aula. Acho que isso. Mas é isso, são coisas que você estuda muito, que eu não estudo, né? Eu estudo outras coisas. Então, a gente se complementa ali em alguns aspectos muito importantes. Super, super. E, meu, outra coisa importante que eu quero te perguntar, né? Poxa, é um homem falando sobre desenvolvimento feminino, sobre feminino. Como que é isso? Ah, isso é engraçado, né? Porque até tem um grupo de amigas, né, que a gente falava muito né, do livro da Mulheres que Correm com os Lobos. Então, assim, é mais fácil, né, a gente falar daqueles conceitos entre mulheres, principalmente por todo o conceito do patriarcado. Então, é mais fácil você se abrir ali entre as mulheres e refletir sobre aqueles conceitos. Mas o que é interessante é que você é um homem que está ali para. Você está querendo ajudar mulheres através da sua perspectiva. Você não está querendo enaltecer homens. Pelo contrário, você está ali, né, com base em tudo que você já estudou de budismo, tantra, né, todo o universo, né, de mil aspectos que você estuda, ajudar as mulheres a serem mulheres, né? Então, e eu, como sempre estive muito no meio das mulheres, tenho muitas amigas e a gente conversa muito sobre isso, a gente conversa muito sobre feminismo, patriarcado, e tal. A gente tem sempre a nossa visão, que obviamente, né, enfim, é a nossa visão com base em tudo que a gente vive na pele, né, vida real. E, e aí é interessante porque você traz um olhar que a gente não está acostumado, assim, né? Mas eu te vejo muito como esse meio do caminho, assim, né? Uhum. Você traz a sua visão como um homem, mas pensando. E até é interessante porque, assim,
você fala coisas tão bacanas que justamente mostra que existem homens muito bacanas, né? Que Ou estão. se, Porque é isso, não é muito. A gente não vê muitos homens, sei lá, trabalhando espiritualidade, né? Aspectos de equilíbrio de energia, polaridade. Você não vê muito. Nós mulheres, assim, a gente é muito curiosa, então a gente quer estudar sobre tudo, falar sobre tudo. Isso é mais natural, eu acho, pra gente. Então a gente entra em várias esferas com muita facilidade. Então, é legal ver um homem que valoriza a espiritualidade, que valoriza esse equilíbrio energético, né? Valoriza as polaridades. Então, isso por si só já dá ali um sinal de que, olha, tem homem bacana aí também. pô, tem muito homem bacana, muita mulher bacana. E tá na hora de dar as mãos, né? Fazer as pazes, crescer juntos. Quando eu vejo um homem falando assim, é que eu não preciso de mulher, uma mulher dizendo eu não preciso de homem, eu logo penso, vocês nunca experimentaram a, o encontro maravilhoso que ambos podem ter, vocês não experimentaram, por isso que dizem isso, né? Hum. E você tem experimentado. Para a gente fechar, eu quero que você diga assim, serão dois recados, né? O primeiro, meu, para quem está em dúvida, não sabe se faz mentoria ou não, o que você diria? Essa é a primeira pergunta, tá? E Tá. essa é a primeira, daqui a pouco eu faço a segunda. Tá. Se tá na dúvida, eu falaria, faz uma sessão. E aí você vê. Porque uma sessão você vai sentir se tem conexão, se não tem, se o papo foi bacana, se sentiu que. Se saiu dali com alguma coisa para pensar e que você acha que mexeu ali mexeu algum botãozinho ali dentro que você quer entender melhor, quer ver como vai ser, não sei o que, aí segue. Mas eu acho que é isso. Faz uma sessão, aí decide. Show de bola, show de bola. E a última, a mais importante, né? Algumas mulheres verão esse vídeo. Então, esse é o momento que você vai falar com o coração delas, não com a cabeça, com o coração, né? Então, qual a mensagem que você deixa para as mulheres que desistiram do amor, que acham que não é possível, ou aquelas que estão peregrinando, né, buscando uma vida, que elas estão plenas consigo mesmas, dentro ou fora de uma relação? Qual é a mensagem que você deixa para o coração de outras mulheres? Vai lá. Tá. É, Ah, acho que falar que nós mulheres somos incríveis, maravilhosas. E, e a gente precisa nutrir todas as nossas facetas. E, e ao longo de todos esses anos na nossa sociedade, a gente foi, de certa maneira, ensinada a ir muito mais para um lado aqui, que muitas vezes se desconectou ali da nossa essência. Então, é importante a gente ter essa intenção de buscar sempre um equilíbrio dentro de si e não se contentar com caras mesquinhos ou medíocres. Vai que vai, porque assim, tem, tem homens que valem a pena, tem homens que entendem que, né, enfim, as mulheres são incríveis e maravilhosas e que eles vão fazer o possível para fazê-las transbordar. Vai, vamos dizer assim. Acho que é isso. Show de bola, show de bola. Então, Juliana, muito obrigado, minha querida. Olha, você está maravilhosa, cada vez mais bonita, mais radiante, com um homem incrível, né? Poxa, vocês são muito lindos juntos, eu acompanho no Instagram. Então, obrigado por ter participado. Esse foi o primeiro episódio com a maravilhosa Juliana. Obrigado por estar aqui. Ela deu tempo da vida Obrigada. dela. Poxa, muito obrigado mesmo, isso é muito importante. Nossa, e às vezes eu não tenho noção do impacto que os vídeos que eu faço, do impacto que cria na vida, sabe, de tanta gente. E, nossa, às vezes vem umas pessoas me agradecer assim, fala, porra, nem sabia, né? Então, obrigado por você participar disso, tá bom? Obrigada, Vardã. É isso aí, gente. Aproveitem, desfrutem, estamos juntos, é possível ter um homem maravilhoso. Tchau! Tchau.